Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a continuação da série Desvendando a Linguagem JavaScript e agora chegou a hora da gente falar sobre Object. O objeto em JavaScript, pessoal, é uma coleção dinâmica de chaves e valores. Isso quer dizer que objeto em JavaScript tem algumas analogias em outras linguagens que chamam, por exemplo, de dicionário, mapa de valores, né? Inclusive, se a gente for fazer um comparativo do objeto de JavaScript com o objeto de Java, por exemplo, eles diferem, já que Java você tem a instanciação de uma classe, certo? E aí então o resultado dessa instanciação é a criação de um objeto. Já em JavaScript a gente tem a criação dinâmica de novos objetos que são criados independente da existência de qualquer tipo de classe. Inclusive, um ponto interessante é que JavaScript derivou do self. Entre as linguagens que inspiraram o JavaScript, né, a gente tem aí o Scheme, o Java, mas também o self, que é uma derivação do Smalltalk, em que foi retirado exatamente as classes para tornar a linguagem mais dinâmica e isso inspirou a linguagem JavaScript, tá certo? Então, um objeto em JavaScript é uma simples coleção dinâmica de chaves e valores, e esses valores podem ser de qualquer tipo, ok? Outras coisas importantes a serem faladas. A gente não tem construtor, a gente não tem classe, a gente não tem método. A gente tem simplesmente uma coleção dinâmica de chaves e valores, e esses valores, quando, por exemplo, assumem a forma de funções, você tem uma espécie de método, tá certo? Mas não que isso exista de forma específica na linguagem, tá bom? Outra coisa, a gente pode adicionar e remover propriedades a qualquer momento. Isso quer dizer que a gente tem uma reflexão quase automática, né? Uma vez criado esse objeto, mesmo após a criação, eu posso retirar e adicionar propriedades conforme for necessário, tá certo? Na linha 1 a gente tem a criação de um novo objeto chamado pessoa. Então basta eu abrir e fechar chaves, tá bom? Que é suficiente para a criação de um novo objeto, nesse caso um objeto vazio, tá certo? Então vamos ver a criação aí deste objeto. Então olha só, var pessoa é igual a abre e fecha chaves, tá vendo? Temos aí um objeto pessoa. Se a gente até perguntar, ó, type of pessoa, tá lá, é um object. E aí a gente vai precisar fazer algumas coisas agora. Por exemplo, se eu quiser uma pessoa que tem um nome igual a João. Então, atenção agora nessa sintaxe. Tá? Na linha 1, eu comecei abrindo chave e fechei a chave na linha 3. Isso não é um bloco. Isso é diferente do abre e fecha chave que a gente tem num if, num else, numa function. Aqui, na verdade, eu estou especificando, certo, as propriedades desse objeto, nesse caso o nome. Dois pontos, não é igual, é dois pontos. A string João, vírgula, mais a propriedade, idade 2 pontos 20. Então vejam aí que a gente já tem dois tipos de dados diferentes. Na linha 2 a gente tem uma string, na linha 3 a gente tem um number. E aí na linha 4 eu tenho o telefone null. Então estamos variando o tipo de dado, até que na linha 5 a gente tem um novo objeto. Então eu tenho ali o endereço, que possui logradouro, número e bairro. Tudo bem? Então a gente tem aí a criação de um objeto, certo? E nessa criação eu já estou informando todas as propriedades que pertencem a este objeto. Vale lembrar que isso não é um JSON, isso é um objeto literal. A gente vai falar de JSON nos próximos episódios, tá bom? Olha só, vamos falar um pouquinho então, né, de uma forma mais prática. Olha só, então var pessoa é igual a, então vamos lá, nome, dois pontos. Olha só, vou mudar aqui, vou falar Pedro Silva, né? Idade 22. Olha lá, fechei a chave, ponto e vírgula, enter. E aí eu tenho a minha pessoa criada, tá certo? Então basta, né, que eu faça esse tipo de processo, eu tenho essa opção, eu posso criar já inline essas propriedades, que é o que a gente acabou de fazer. Agora, a gente também pode fazer de um jeito um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu quisesse definir esse nome depois que o objeto foi criado, né, ou caso eu queira alterar, eu posso fazer pessoa.nome igual a João, ou, olha só a diferença ali para a linha 2, pessoa na nome igual a João. Qual é a diferença entre essas duas coisas, tá, pessoal? Ambas são equivalentes, tá? Só que a segunda eu vou usar quando eu vou
fazer uma introspecção ao objeto e dinamicamente, certo? Eu vou acessar essas propriedades. Então, se você já sabe que propriedade você vai acessar, você pode fazer pessoa.nome, pessoa.endereço, pessoa.peso, pessoa.telefone. Agora, se você vai descobrir dinamicamente esses valores, como por exemplo um for-in, ou se eu passar por parâmetro, né? Aí é mais vantajoso a gente usar a segunda forma, né? Que é lá pessoa na nome. Tem mais um detalhezinho que pode ser interessante para a gente, tá? Eu vou mostrar agora, que é o seguinte. Então, veja bem, olha lá, pessoa.telefone é igual a, olha lá, 9999-9999. Ó. Então eu tenho lá nome, idade e telefone. Agora você imagina que a tua propriedade, tá certo? Ela quebra a estrutura sintática dos identificadores. Você lembra que a gente falou lá, né, nos episódios anteriores, se eu não me engano, no episódio 1, né, que a gente tem que ter letra, cifrão e underline para ter um identificador válido, e a gente pode ter número após a primeira letra, tá? Poxa, mas e se eu quisesse fazer cor dos olhos, assim, ó, cor dos olhos? Obviamente que o interpretador não iria entender cor dos olhos dessa forma, porque tem espaço em branco no meio que não é permitido. Então, sabe o que a gente pode fazer? Pessoa na cor dos olhos, certo? Isso é permitido. Olha lá, eu tenho aqui azul. Olha que legal. Percebeu? Então, dá para a gente usar esse recurso, né, nesse tipo de situação. Tem um outro caso também muito conhecido, que é quando a gente tem, às vezes, uma palavra reservada. Né? Às vezes eu quero usar, por exemplo, pessoa naif é igual a 10. Tudo bem que isso vem mudando nos novos interpretadores. Né? A gente tem aí, a partir do ECMAScript 6, já um novo entendimento sobre as palavras reservadas quanto ao uso em identificadores, mas se você estiver usando versões anteriores da linguagem, você vai querer fazer o seguinte: pessoa naif, né, é igual a 10, por exemplo. Tá certo? Acontece muito também em browsers mais antigos, interpretadores mais antigos. Você está no Internet Explorer 8, por exemplo. Em geral, você não vai conseguir fazer pessoa.delete, né? Pessoa.case, pessoa.class. Esse tipo de operação vai ser proibida e aí você pode recorrer à anotação, né, de array, e que faz todo sentido, já que a gente está numa linguagem em que o objeto é uma coleção dinâmica de chaves e valores, então nada mais justo que eu acesse na forma de array, certo? Legal. Então, olha só, agora a gente tem aqui na linha 4 uma coisa bem interessante. Eu tenho pessoa na endereço na bairro. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Pessoa.endereço.bairro é igual a centro. Vamos fazer isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. O erro que eu tenho aqui é o seguinte: eu não posso setar bairro em endereço, porque endereço sequer existe. Eu só posso fazer isso em cima de outros objetos. Então, nesse caso, eu sou obrigado a fazer isso aqui. Pessoa.endereço é igual a abre e fecha a chave, para que eu faça pessoa.endereço.bairro, que é igual a centro. Correto? Então, sim, ele não vai adivinhar e fazer automaticamente. Né? A gente vai ter que ser mais explícito e lembrar que a gente também pode fazer na outra anotação. Pessoa na endereço, que legal. Eu gosto bastante dessa anotação. A rua, né, ou o logradouro, né, vou seguir aqui, ó, logradouro é igual a rua Trajano. Aí, ó. Pessoa tá ali, né, na rua Trajano, no centro. Tudo bem? Então, essa é uma forma bem interessante, né, de usar, de manipular os nossos objetos. Né? Então, aí eu estou atribuindo propriedades, modificando propriedades, e aqui eu posso estar também acessando essas propriedades. Então perceba que se eu pegar ali, ó, pessoa.nome, eu tenho o Pedro Silva, e pessoa na nome, idem. Né? Inclusive eu sou obrigado a fazer pessoa na cor dos olhos se eu quiser acessar essa propriedade, porque eu não posso fazer pessoa.cor dos olhos, que eu vou ter um erro de interpretação novamente, tá certo? Então, é muito legal a gente usar esse tipo de acesso, tá bom? Como é que agora eu apago propriedades de um objeto? Então, vou introduzir aqui um conceito interessante que pode ser que a gente não esteja acostumado. É a palavra-chave, né, e reservada delete.
O delete, por mais estranho que pareça, né, ele faz muito sentido no JavaScript, porque a gente tem um objeto dinâmico, ele serve para pagar propriedades. Porque uma forma que a gente pode pensar é o seguinte, pessoa.idade é igual a undefined, já falamos sobre isso. Olha lá, pessoa, né? Só que a idade continua no objeto. Se eu fizer uma introspecção nesse objeto, olha lá, propriedade in pessoa, vamos falar depois do for in, console.log, propriedade. Olha uma outra sacadinha que a gente vai ver aqui, ó. Como é que eu acesso essas propriedades agora, os valores? Ó, pessoa na propriedade. Tá vendo? Então, essa aqui é a sacada lá. Nome Pedro Silva, idade undefined. Pô, mas eu queria excluir essa idade. Né? Como é que a gente faz? Delete pessoa.idade. Olha lá. Voltou true. E aí a gente não tem mais a idade constando como uma parte deste nosso objeto. Se eu fizer uma nova introspecção, olha só. Só que agora eu só vou mostrar as propriedades. Olha lá. Propriedade. Ó. Eu já não tenho mais a idade constando como parte desse meu objeto. Então eu, de fato, realmente apaguei essa propriedade chamada idade. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o tipo de dado objeto. Tá? Mais para frente a gente vai ver alguns detalhes sobre herança, né? Sobre encapsulamento, que também vão envolver o objeto. Tá certo? A gente tem uma outra forma de criar o objeto também, que é com new object, só que eu vou falar do new um pouquinho mais para frente quando a gente falar de função construtora, tá certo? Mas também tem essa possibilidade e a gente vai ver que a gente pode também criar uma nova pessoa usando object.create, tá certo? Só que aqui a gente vai, obviamente, falar no capítulo de herança, quando a gente vai estabelecer, né, um link com o nosso objeto que a gente vai conhecer aí como protótipo, tá bom? Então, até a próxima, tá? No capítulo de funções. Fica a dica, não percam, porque é um dos mais interessantes, porque a gente vai abordar conceitos como as funções de primeira classe, as closures, lambda, função fábrica, construtora, entre outras, tá bom? Até mais, tchau!